O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Às vezes as pessoas estão tristes ou desanimadas, outras estão ansiosas, com muito medo, preocupadas. Essas são as coisas que mais afligem o coração dos seres humanos: medo, preocupação, ansiedade, tristeza. Às vezes essa tristeza é um desânimo, esse desânimo pode ser um pouquinho mais forte, se torna uma depressão. E por que esses males próprios da alma? Tristeza é um mal da alma. Desânimo é um mal da alma. Medo excessivo, pânico, é um mal da alma. São males da alma. É Deus provando para nós que nós temos uma alma e ela é imortal. Essa alma é como um vaso, como um receptáculo. O que nós colocamos aí é o que reflete na nossa vida. E as pessoas têm colocado na sua alma o desejo de ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, realizados. As pessoas querem construir uma família. Os jovens que querem casar é porque quer ser feliz. Sonha com uma boa esposa, aí arruma uma esposa, sonha com um bom casamento, arruma um casamento, sonha com uma boa casa, aí tem uma boa casa, sonha com bons filhos, e a alma continua com sede. O menino quer ir para o seminário, quer ser padre, está lá cheio de energia, na pastoral, servindo no altar, dando catequese, ajudando os padres. Aí depois ele vai, faz os encontros vocacionais e continua querendo ser feliz, quer ajudar os outros, quer servir a Deus, quer servir a igreja. Aí entra no seminário, vai fazer o primeiro ano de propedêutico, que é um tempo de adaptação.
de reacostumar com essa nova vida, e cheio de sonhos, cheio de projetos. Aí vai para a filosofia, estuda filosofia, e não vê a hora de ir para a teologia, começa a estudar teologia, começa a vir os embates teológicos, as dificuldades da vida, os questionamentos próprios. Daqui a pouco, a partir do 2º ano de teologia, aquele jovem, aquele menino, já está amadurecendo, já está crescendo, já não é tão jovenzinho mais, já não tem 19, 20 anos, 22, 23, já passou belos 5, 6 anos dentro do seminário, e ele já está ali, esperando para ser ordenado, já começa a sonhar em sair do seminário, espera sair, ir para uma paróquia, exercer trabalhos, entregar a vida para Deus, frutificar os seus talentos. Aí vem a ordenação, aquele tempo maravilhoso, todo mundo envolve, felicidade da família, felicidade dos amigos, felicidade da comunidade, da paróquia. Ele é ordenado e chora, aquela coisa linda, primeira missa, as primeiras confissões, o Espírito Santo está ali ardendo no coração. Passa um tempo, depois de trabalhar muito, de ter conquistas do seu coração, sonhos que sempre almejou, aspirou desde menino, desde jovem, de adolescente. Passa o tempo e aí ele vai deparando com o dia a dia, com a mesmice do dia a dia. Quem é casado, a mesma coisa. Quem sonhou em abrir um negócio, empreender, a mesma coisa. Isso vale tanto para o sacerdote, como para as famílias, como para os jovens e os empreendedores. A nossa alma, ela foi feita por Deus e para Deus. E quando que nós vamos entender isso? Ser padre não sacia uma alma. Ser casado não sacia uma alma. Se fosse assim, não sei se você sabe, a cada 1 mês e meio, um padre suicida no Brasil. 1 mês e meio, 45 dias, um padre suicidando. Mais 45 dias, outro padre suicidando. Passa 45 dias, mais um que vai para o prego. E o povo? Como é que estão os pais de família? Veja a situação dos pais de família, os homens. Veja quantos homens estão vivendo num alto estresse, num alto grau de estresse. E para desafogar esse estresse, muitas vezes álcool, jogos, infelizmente é um flagelo social, mas é a realidade, a desgraça da pornografia, pessoas viciadas em pornografia, homens viciados, pais de família, já até vovô viciado nessas coisas, indecências pelas redes sociais, Instagram, até pelo WhatsApp, cada coisa que a gente, olha o que está acontecendo, por exemplo, com o nosso Brasil, com gente famoso aí do Brasil, que joga bola, olha situações de gente milionária, gente que às vezes tem rios de dinheiro, tem fama, tem conquistas, mas por causa de querer saciar a sua alma, como diz o profeta Jeremias, aonde não está a água viva, porque a água viva está em Deus. Aquilo que pode saciar a minha alma e a sua alma é o altar, é uma vida interior, é uma vida recolhida, uma vida responsável com os mandamentos, santíssimos mandamentos de Deus, e principalmente saber encontrar Jesus aonde Ele está. Padre, onde que está Jesus? Na Santa Igreja Católica. Padre, onde está Jesus? Na capela. Padre, onde está Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele pelo qual nós vivemos, movemos e somos? Está no sacrário. Padre, onde que eu encontro Jesus? Melhor ainda, exposto no Santíssimo Sacramento,
no véu do sacramento, no ostensório, para que a gente possa adentrar uma capela, uma igreja e ali derramar a nossa alma na presença dele. Porque as pessoas não conhecem Deus, elas não conhecem a verdade, e elas ficam se debatendo interiormente, querendo saciar o coração, a vida, com coisas materiais, com prazeres. Aí vem festas, músicas, bebedeiras, orgias, e é por causa dessas orgias, dessas coisas, que tem gente famoso perdendo a liberdade de ir e vir. Que isso seja uma lição para os jovens, as pessoas que gostam de futebol, as pessoas que gostam de esporte. Está vendo? O esporte pelo esporte não salva ninguém. A arte pela arte, a música pela música não salva ninguém. Pelo contrário, a música pode ser um canal de perdição. Haja visto esse funk horrível, tanto no ritmo, tanto no conteúdo, no ritmo, quanto o mal que faz para as pessoas. E a gente não precisa aqui ficar querendo pôr medo em ninguém, fazer histeria com a pregação do Evangelho, nada disso não, mas vocês estão vendo com os vossos olhos, o ser humano está perdendo a feição humana. Essas tatuagens, agora tatuagem no rosto, meu Deus do céu, o que é isso? Nada contra essas pessoas, nada contra ninguém, a gente não é nada para condenar ninguém, mas a gente está vendo o ser humano se afastando de Deus, gente rico, gente famosa sendo preso, as pessoas perdendo a sua identidade, o seu rosto, o rosto da pessoa que mostra quem ela é, e rostos agora cobertos de tatuagem. Nós estamos vendo situações terríveis na área do gênero. O que é isso, gente? É a alma do ser humano querendo encontrar a felicidade. O Papa São João Paulo II dizia isso: o pecado consiste em buscar Deus aonde Ele não está. O pecado consiste em amar aquilo que não é virtuoso. Por que as pessoas estão tão dependentes de drogas? E por que o narcotráfico faz tantas vítimas? Vazio. Santo Agostinho escreveu no começo das Confissões: Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Ti. Insônia. Quanta gente que não dorme, gente, não consegue dormir à noite. Sim, tem fases da vida que a gente está mais preocupado, um dia ou outro, uma semana ou outro, um mês ou outro, mas tem gente que só dorme à base de remédio. Então não deixe que isso aconteça com você. Mas o que está acontecendo, Padre? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com esses artistas, jogadores famosos, com a população carcerária? O que está acontecendo com o ser humano, com os poderosos? Veja os poderosos. Os poderosos querem terras, né? Têm os seus países, mas não basta. Meu país não basta. Meu país já é o maior do mundo, mas eu quero os outros países. Eu quero mandar nos outros países, eu quero mandar na população dos outros países. É a ganância, é a cegueira do poder. E aí essas pessoas, o que elas vão fazer? Esses grupos vão fazer armas e mais armas, dinheiro e mais dinheiro, tecnologia mais tecnologia, inventado, colocado a serviço da morte, uma cultura de morte. Vocês estão acompanhando? Veja o que aconteceu na França. Colocar na Constituição francesa aquela lei, né? Porque lei é para conduzir para o bem, é para salvar, é para ajudar. Lei não é para matar, lei não é para destruir. A lei existe para ajudar o ser humano.
não para destruir o ser humano. E uma nação que aprova essa lei de matar crianças no ventre, ela está cometendo suicídio. Dentro de pouco tempo, aquela nação desaparecerá da face da terra. E o que a gente acha mais inquietante, né? O que faz a gente pensar é que a população não quer isso. E um pequeno grupo de seres humanos que não encontrou ainda o que fazer nessa terra, usa do seu poder, que não é seu, né? Para destruir as pessoas, para destruir a sociedade. Como pode o ser humano, o homem, o gênero humano, como que pode voltar de tal forma contra si mesmo, contra a própria espécie? Isso chama-se pecado. O pecado é uma cegueira, e só Jesus Cristo, nosso Senhor, pode tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus quer mostrar para os judeus, que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele é misericordioso, que Ele não veio para competir com os judeus, não veio para competir com os mestres da lei. É até ridículo, né? Quando a gente lê o capítulo 8 de São João, chega a ser até ridículo, né? Um monte de comedor de farinha, batendo boca com Deus. Ah, mas quem que são esses comedores de farinha batendo boca com Deus? São os judeus? Não, é o gênero humano, é você, se você não encontrar a verdade, se você não encontrar a verdade, você não vai só bater boca com Deus, não, você vai querer apedrejá-lo. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Jesus quer mostrar a verdade para eles, Jesus quer iluminá-los de dentro para fora, Jesus quer saciar a alma daqueles homens, mas eles não querem. E para justificar a sua maldade, eles acusam o próprio Senhor. Versículo 51, João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, versículo 52, agora sabemos que tens um demônio. Meu Deus do céu. É assim, a inversão de valores, a inversão de papéis. Jesus é manso, humilde, misericordioso, Jesus é a verdade, Jesus é Deus. Padre, o senhor fala isso porque o senhor não estava lá. Se o senhor estivesse lá, o senhor poderia ter duvidado de Jesus Cristo. Por que tinha gente que estava lá e creu em Jesus Cristo, amou Jesus Cristo? Por que Nicodemos acreditou? Por que José de Arimateia acreditou? Por que Mateus deixou a banca dos cobradores de impostos e seguiu? Por que Pedro, Tiago, João, André, seus irmãos, saíram ao encontro de Jesus? Por que várias mulheres de alta classe, da alta sociedade judaica, e mulheres simples acreditavam e seguiam, e outros não? Por quê? Se você estivesse lá na Galileia, lá na Judéia, há 2000 anos atrás, você ia apedrejar Jesus ou você defenderia Jesus? Você ia bater boca com Jesus ou você ia crer nas suas palavras? Não vamos ficar aqui dando tiro no século 21, olhando para trás e enchendo de tiroteio, né? Tiroteio ideológico, né? De críticas de palavras, etc., contra os judeus. Não, porque muitos judeus creram em Jesus, muitos judeus converteram ao longo da história e foram até canonizados. Por que outros não? Por que tem católico que ama a Eucaristia e tem católico que nem na missa não vem? Por que tem católico que confessa os seus pecados, tem piedade, amor pela confissão, luta para não pecar, luta para fazer o bem, para mudar de vida, e outros deixa a vida me levar, a vida me leva eu,
leva sim, vai levar para a perdição. É um mistério do livre-arbítrio. Por que que numa família, aquela mesma família cristã, onde os pais educaram com os seus limites os filhos, um da gente, o outro se torna um mau elemento? Mistério, livre-arbítrio. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos, uma coisa é verdade, Jesus está falando da verdade, de uma verdade que salva, de uma verdade que traz a vida eterna. Versículo 58, Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está dizendo a palavra que os judeus não pronunciavam, Yahvé, né? Eu sou aquele que sou. Êxodo 3,14. Moisés perguntou: quem é, Senhor, na sarça ardente? Tira as sandálias, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Eu sou aquele que sou. E Jesus disse isso para os judeus: eu sou aquele que sou. E aí eles rasgaram as vestes e disseram: esse homem está possuído, está blasfemando e etc. Mas, meus irmãos, será que Jesus hoje, 2024, será que ele é compreendido nas fileiras das nossas igrejas? Nas fileiras do clero? Será que ele é acolhido? Será que ele é compreendido? Ou nós não apedrejamos Jesus com heresias, com falsas teologias, com uma vida dupla, uma vida de regalia, de apego aos bens materiais, uma busca de um prazer desenfreado, de querer ter razão sobre as pessoas, sobre todas as coisas? Nós continuamos pegando em pedras para acabar com Jesus, pelo comodismo, pela preguiça, pela falta de comprometimento com a palavra, com a igreja. Nós temos muitas pedras nas nossas mãos, hoje, nas nossas capelas, nas nossas comunidades. Não são só os judeus que têm pedras nas mãos, não. Nós temos muitas pedras do indiferentismo, da ingratidão, das vezes que nós pisamos a misericórdia de Deus, não tendo resolução para abandonar o pecado. Quantas pessoas traindo marido, traindo esposa. Antigamente a gente via falar, né? Aquele fulano lá trai a esposa, coisa mais feia e vergonhosa. Mas uma mulher trair é muito mais feio. E hoje está lotado disso. Perdeu a vergonha. Minha avó falava: perderam a vergonha. Então não é fazer aqui alarmismo, não. Mas nós estamos, se é fim dos tempos, eu não sei como é que chama. Mas uma coisa eu sei: está muito estranho, está muito esquisito. E os sinais estão todos diante dos nossos narizes, dos nossos olhos, ouvidos, está diante de nós. Vamos pedir a Deus sinceramente, irmãos. Vamos pedir, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor, na Santa Missa, no dia a dia, os dias que Deus nos concede, pedir a graça da conversão. Saulo, quando aspirava somente morte contra a igreja, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, São Paulo tinha como que escamas nos seus olhos, e ali eles pegaram pedras para jogar em Estevão. Está vendo? Quem persegue os cristãos, quem persegue os bons sacerdotes, os bons bispos, os profetas, aqueles que querem servir a Deus, na verdade, estão apedrejando. Hoje muitos são apedrejados, destruídos, no meio em que vive, dentro das famílias, no meio familiar. Quanta gente já apedrejada porque busca a verdade. No trabalho, quanta gente que
se não é apedrejada fisicamente, mas com as calúnias, com as palavras, com a difamação, o patrulhamento ideológico de tantos jornalistas, de tantos políticos, de tantos formadores de opinião, porque não suportam a verdade. Os filhos da mentira não suportam a verdade. Eles têm ódio da verdade, porque no fundo, eles têm medo da sua própria consciência. Mas não tem como abafar a consciência, não tem como. Pode tomar todos os remédios, todas as drogas, a consciência você não abafa, nem no inferno, nem no inferno. Nesse momento agora, todos os condenados ao inferno sabem por que estão lá. E os demônios jogam na cara deles o motivo da sua condenação por toda a eternidade, por toda a eternidade. Por isso que Jesus disse aos judeus, aquele grupo de judeus, e a qualquer um de nós, se não nos convertermos: vós tendes como pai o demônio. Se você fala mentira e é da mentira, você se torna filho do demônio. Filho do demônio. Não, padre, eu não sou filho do demônio, não. Nossa, vira essa boca para lá, credo. Deus me livre e me guarde. Sou batizado, sou filho do demônio, não. Fala mentira para você ver. Vive na mentira. Vive na hipocrisia, na vida dupla. Começa a enganar para você ver as pessoas que te amam. Vai fazer coisa errada. Você já está andando de par a passo com Satanás. Renuncia à mentira. Renuncia ao engano. Renuncia a isso. Enquanto nós temos tempo. E aqueles que têm boa vontade, aqueles que estão lutando contra os seus medos, contra os seus vícios, sua ansiedade, sua insônia, aqueles que estão lutando contra suas raivas, porque tem gente muito raivosa aí, que não suporta certas pessoas, não suporta certas situações, e essas raivas, essa falta de perdão, começa primeiro o refluxo, depois gastrite, depois insônia, depois se tem mais, quanto mais ódio, mais a doença vai se agravando, e pode se tornar doença ruim, viu? Tem gente que está doente aí, doença das células, né? Que as células começam a se destruir, por falta de perdão, porque a pessoa não quer a luz da verdade, prefere a mentira de continuar querendo enganar a si mesmo. Não, eu já perdoei, ou então eu não quero perdoar, etc. Vamos apresentar a nossa alma para Deus. A tua alma custou o sangue de Jesus. Já parou para pensar isso? Que a tua alma custou a paixão de Cristo. Não fostes por bens perecíveis, como ouro, prata, casa, fazenda, conta no banco, carro importado, móveis, fama, poder. Não fostes por nada disso, que fostes resgatado da vossa vida fútil, herdada dos vossos pais. 1 Pedro 1,18. Mas pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro, de um Cordeiro imaculado, puro e sem mancha. Veja o preço que você vale. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Fostes por um alto preço que fostes resgatados. Nossa alma custa muito, e Satanás, que tem inveja da tua alma, que é criada à imagem e semelhança de Deus, ele não quer que você chegue lá no céu. Por isso que ele faz guerra contra a tua vida aqui. Porque Satanás, ele quer levar as almas para o inferno. Nossa Senhora disse isso, continua dizendo: ó meu Jesus, perdoai, levai, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei os que mais precisarem.
da vossa infinita misericórdia. Deus lutou por você, Deus chorou por você, e agora chegou o momento da gente colocar a nossa fé em prática. Lucas 8:21. Coloca a tua fé em prática, coloca a palavra de Deus em prática. E o que é colocar a palavra de Deus em prática? Lute, meu filho, lute contra você mesmo, minha filha, lute. Entra na igreja, entra na igreja. Quem entra na igreja e vai até o sacrário fica menos triste. Quem entra na igreja e vai na missa fica menos temoroso, fica com menos pânico. Quem entra na igreja e vai no sacrário fica com menos tentações contra a castidade, fica mais puro, fica menos impuro. Quem vai na igreja, comunga, participa da missa, dorme melhor. Quem reza o terço, perdoa. Quem reza a súplica ardente dos santos anjos, as ladainhas, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ladainhas, santas ladainhas do anjo da guarda, ladainha do preciosíssimo sangue de São José. As ladainhas têm um poder de oração, de súplica. São Paulo fala que é para a gente apresentar as nossas preocupações mediante súplica, orações, súplicas e ações de graça. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ladainhas são súplicas. E se a gente faz as ladainhas, Deus nos socorre. Muita gente ansiosa, muita gente preocupada, muita gente crescendo graus de perturbação psíquica, porque, termino, a razão principal de tudo isso é querer saciar a nossa alma com as coisas deste mundo. Se as pessoas soubessem minimamente ir um pouquinho mais na igreja, um pouquinho mais diante de Deus, e se fossem um pouquinho mais humildes e confessassem os seus pecados, a sua alma seria mais pura, mais leve. E aí nós começaríamos a amar uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor, o amor. No livro dos Cânticos, esse versículo martelou minha cabeça a semana inteira. No livro dos Cânticos, no finalzinho ali no capítulo 8, versículo 7, diz assim, é um dos trechos belíssimos da Bíblia: se uma pessoa desse todos os seus bens, todos os bens da sua casa, em troca do amor, só obteria desprezo. Amor não se compra. É preferível você morar numa barraca e ter amigos do que morar num palácio e não ter ninguém, não ter amizade, não ter carinho, não ter afeto, não ter pessoas que importam com você. Se você tem pessoas que te amam, você é bilionário, você é trilionário, pode levar tudo, pode levar tudo, mas me deixa o amor de Deus, que está na graça de Deus, e o amor dos irmãos. Esse é rico, esse é feliz, esse é feliz. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela apresse o triunfo do seu coração imaculado. Vamos pedir, porque a situação é muito grave, é muito grave. O ser humano, ele quer dominar Deus. Um falso cristianismo, né? A gente vê um falso cristianismo que o ser humano foi moldando, se tornou uma religião estatal, né? Olha aí, aqueles que trabalham com a máquina de guerra já dominaram até o cristianismo. No Ocidente, já dominaram o cristianismo na teologia de prosperidade, inventaram um protestantismo, né? E o catolicismo, verdadeiro catolicismo,
está vivo, como aquelas criancinhas, sabe aquelas criancinhas que dá aqueles terremotos terríveis, lá na escala Richter, mais de 8 pontos, como teve aquele no Haiti, e todos aqueles escombros, cai tudo para todo lado, incrível que pareça, depois daqueles escombros todos, a cruz de Cristo permanece, a cruz permanece, imagem de Nossa Senhora milagrosamente permanece, e crianças, bebezinhos, permanecem vivos debaixo daqueles escombros. Esta é a verdade, nada e ninguém pode destruir, a verdade revelada, a verdade que é Deus, a verdade que é a carne de Jesus, o sangue de Jesus, a verdade que é a missa, os sacerdotes, a fé católica, a Bíblia, nada e ninguém, não existe guerra, não existe bomba nuclear que destrua a verdade, não existe. E quem não se converter, quem se tornar um crápula, um servo de Satanás, um filho de Satanás, vai perecer na terra e depois no inferno, e a verdade continuará. E os filhos da verdade, os filhos da misericórdia permanecerão. Se alguns perecerem por doenças, como Dom Henrique Soares, que foi vítima também dessa doença, dessa epidemia, hoje a sua alma está glorificada no céu, aguardando a ressurreição da carne. Se alguns de nós aqui perecermos por A ou por B, mas estivermos na graça de Deus, e se Deus der a graça a algum de nós, de derramar o nosso sangue pela verdade, pela igreja, pelo evangelho, pelas crianças, pela liberdade religiosa, pela nossa nação, se Deus der a graça para nós de sermos mártires, mártires do evangelho, não de causas políticas, mas do evangelho, da verdade revelada, mais glória ainda, mais glória. Céus e terras passarão, Marcos 13:30, mas as minhas palavras, que é amor e verdade, jamais passarão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.